Nós falamos muito de teoria, 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 e nada melhor do que mostrar na prática. Eu e o Omar temos uma paciente que recentemente engravidou de trigêmeos, que eu gosto de contar muito a história da Carol, que ela chegou no meu consultório, queria um resultado de 1 mês. Ela queria que eu fizesse tudo em 1 mês. E ela chegou completamente desequilibrada. A Carol é uma paciente que tem endometriose, que tinha uma enxaqueca muito forte, que tinha cólicas muito intensas. Já chegou, inclusive, a ter que parar no hospital por conta da intensidade dessas cólicas. E ela estava completamente com o corpo bagunçado, desequilibrado e queria resultado em 1 mês. E eu falei para ela, Carol, eu preciso de pelo menos 3 meses para que eu consiga equilibrar esse corpo, porque quando eu conseguir equilibrar, nós vamos ter melhora da fertilidade. Não, mas tem que ser logo, tem que ser logo. Eu falei, tá bom, Carol, acalma o seu coração e vamos começar o tratamento. Começamos o tratamento, o corpo foi entrando em equilíbrio, Carol passou a não ter mais enxaqueca, a não ter mais cólica menstrual, e a cada ciclo que ela percebia a melhora, ela falava assim para mim, não, então vamos tentar mais 1 mês. Não, mais 1 mês então, mais 1 mês. Porque cada mês era um ciclo melhor. E nessa trajetória foram 11 meses de acupuntura. E relacionada à parte da nutrição, eu encaminhei para o Omar e falei, Omar, cuida aí dessa parte da nutrição, porque esse corpo aqui tá muito bagunçado, porque tinha uma mocinha que não podia, aliás, até hoje, não pode ver um doce, porque é enlouquecida pelo doce. E foi muito interessante que quando a Carol chegou, ela já sentou falando, não, porque eu tô querendo engravidar, porque eu tô fazendo tratamento com ela, porque eu tô pensando em engravidar daqui a 1 mês, porque eu quero fazer isso. Calma, respira. Ela, tudo bem. Logo já pensei, ansiosa, estressada, começou a falar, tenho vontade de comer doce, não sei o que eu vou fazer, não tiro meu doce, se tirar meu doce, eu não vou querer fazer mais acompanhamento nutricional. A única coisa que eu pensei, estressada, cortisol elevado, aumento da insulina, que não para de roubar açúcar, cérebro sente falta do açúcar e manda ela comer açúcar, mas isso tudo mediante ao hormônio do estresse que está desequilibrando ela tem que ficar mais calma, provavelmente os hormônios da tireoide já estão começando a fazer toda uma oscilação, o intestino que teoricamente não estava funcionando adequado, uma distensão de abdômen, consumo de açúcar com endometriose aumenta ainda mais resistência à insulina, desequilíbrio metabólico. E aí, essa já foi a leitura só pela forma do qual ela já começou a se comportar. E aí ela me passou o diagnóstico da medicina oriental dela. Em cima desse diagnóstico, nós pensamos na questão, principalmente, quando falamos da medicina oriental em relação à nutrição. Não ter alimentos frios, basicamente todos os alimentos vegetais, de preferência cozidos. Exatamente. Pela deficiência de Yang do rim importante que ela apresentava inicialmente. E isso fez com que eu, além de fazer todas essas orientações, da parte de suplementação, precisávamos organizar o intestino, então começamos a fazer eu fiz algumas prescrições de suplementações de probióticos, que são os conhecidos lactobacilos, para regularizar essa questão. Na alimentação, fazer uma manobra anti-inflamatória, desestressar o corpo, utilizei para ela no primeiro momento dieta cetogênica para desinflamar, passou a comer mais gordura e foi regularizando e vamos aos exames bioquímicos. Aí quando olhamos os exames bioquímicos, algumas surpresas de algumas alterações que vieram se arrastando durante muito tempo e parece que não se atentaram o quanto deveriam ter se atentado. E o primeiro delas foi o desequilíbrio da tireoide. A tireoide tem 3 hormônios que basicamente nós analisamos, na verdade 2, propriamente dito a tireoide, e um que chega até a tireoide, que é o TSH. Logo vi que o TSH dela não estava numa faixa de classificação muito boa, que justamente é um dos exames que mais favorece a manutenção da gestação. O outro era a insulina, já toda bagunçada, cortisol bagunçado, conforme a leitura inicial, e eu passei para ela, bem, vamos corrigir essas alterações, porque caso contrário, muito dificilmente, caso ela venha engravidar, ela consiga manter essa gestação. E juntamente, inclusive, também com a médica dela, que deu um suporte muito legal pra gente, foi maravilhoso,
conseguimos equilibrar o hormônio tireoidiano, a insulina conseguiu reduzir gradativamente, tivemos uma boa redução de glicose, os sintomas gastrointestinais foram basicamente todos quase que sanados, percentual de gordura dela baixou ainda mais, vale ressaltar que estava fazendo atividade física, e até que prestes a engravidar, eu lembro que ela fez os exames de sangue, isso em 3 meses comigo, e nós tivemos basicamente o equilíbrio de todas essas taxas hormonais. E o que aconteceu? Resultado, grávida. E não só de 1, de 3. Quase matou eu e o amado coração. Me liga desesperada, porque eu fico louca quando uma paciente grávida liga, porque quando eu tô atendendo, não tem como atender o celular. E a Carol me manda uma mensagem desesperada, preciso falar com você. Eu falei, ai meu Deus do céu, fiquei louca. E ela me liga e eu já fui ligar desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que tá com alguma ameaça de aborto? Já fiquei louca. Eu falei, meu Deus do céu. Porque é assim, a gente fica louco. Vocês acham que, da mesma forma que eu choro com vocês, eu vibro, porque tudo é uma vitória. Tudo é uma vitória. Então eu fico muito feliz quando é preciso, eu choro com vocês também, quando não dá. E aí a Carol me manda essa mensagem. Eu fiquei doida. Aí eu liguei. Na hora que eu liguei, o que foi, Carol? O que aconteceu? Tá tudo bem com o bebê? Aí ela, não, eu preciso fazer uma chamada de vídeo com você. Aí eu, uma chamada de vídeo? O que foi? O que tá acontecendo? Carol, tá tudo bem com você? Não, ela, tá tudo bem. Tá tudo bem com o bebê? Tá tudo bem com o bebê. Aí eu falei, tá bom. Liguei pra Carol, chamada de vídeo. Quando eu faço a chamada de vídeo, é a Carol pra me contar que tá grávida de 1 não, de 3. O melhor de tudo, bem, ela me ligou primeiro. Ela me ligou uma vez de vídeo, eu falei, Carol me ligando de vídeo, sinal da cruz, eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, protege. E eu desliguei porque eu tava com o paciente, na hora que o paciente saiu, ela me liga de novo. Aí eu já atendi, oi Carol, o que foi, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem, é porque eu liguei pra poder te falar que, bem, eu tenho uma notícia pra poder te dizer. Eu já comecei a me tremer, eu falei assim, meu Deus do céu, deu algum problema, e ela tá tentando falar com a Ayla, não conseguiu, tá me ligando. Aí ela, não tem mais um. Já me deu um frio, já fiquei realmente, comecei a suar frio, fechei a cara na hora, já deu vontade de chorar. Aí ela, não tem um, agora são 3. Aí eu fiquei mais gelado ainda, porque eu falei, cadê o Thiago, que é o marido dela? Essa cena vai ser memorável pro resto da minha vida. Tava ele assim. Aí eu, Thiago, você é 3, aí ele. Ele foi pra, não sei, ele ficou offline, porque ele não conseguiu processar a informação que era 3. E a Carol, vamos lá, é 3, eu tô tão feliz, não sei o que. E Thiago. Mais informações, inclusive, sobre esse depoimento, nós conseguimos trazer a Carol para poder falar para vocês a respeito de toda essa trajetória. Então, fiquem ligados, nós vamos passar o testemunho dela para vocês, o depoimento dela, melhor dizendo, juntamente do Thiago. Vocês vão conseguir, inclusive, sentir um pouquinho na pele essa sensação e toda essa experiência que foi passada por ela. E, Omar, antes de finalizar, só um detalhe muito importante que inicialmente nós não falamos. Citamos a questão da Carol, de ter endometriose, de ter adenomiose, de ter realmente algumas alterações, igual você falou também da parte da tireoide, da parte da insulina. Nós não falamos do Thiago, porque eu não tratei só a Carol, tratei o Thiago também. Thiago chegou com espermograma, com alteração, o Thiago tem varicocele, então eu tratei também o Thiago, essa parte de melhora do espermograma, e não só eu, como o Omar também tratou na parte nutricional. Vamos fazer essa mulherada botar os maridos todos para fazer o exame? Por favor, né? Qual que era o exame inicial do Thiago? Você lembra? Nossa, agora eu não vou lembrar. Não acredito. Não Então vou lembrar. Eles vão falar. Eles vão falar, eles vão mostrar, eles têm os exames. É melhor do que a gente ficar citando. Tá ok. Muito obrigado. Então, meu nome é Ana Carolina, tenho 30 anos e hoje minha profissão é do lar. Hoje eu fico por conta mesmo, estou por conta
da minha casa, do meu marido e agora dos meus filhos. Tô com meu esposo tem 10 anos e há 9 anos a gente começou essa batalha, né? Querer começar a engravidar e a gente achou que seria rápido, né? Todo mundo engravida tão fácil. Então a gente achou que com a gente seria da mesma forma. A gente queria, né, ter logo, enfim. E começamos essa luta e tentando, não conseguíamos. E aí depois de muitos anos nós fomos descobrir o problema que existia. Então, a gente tentando, e sempre que eu ia fazer exames, e ele também, todo mundo sempre falava que estava tudo certo, que estava tudo bem, que era só pra gente continuar tentando, que a gente era novo e que uma hora daria certo. E quando foi há 3 anos atrás, aí eu fui diagnosticada com endometriose nos 2 ovários, no intestino, no reto, na bexiga. E foi um choque pra mim. E nenhum médico nunca tinha me falado nada disso, né? E meu esposo estava com os exames dele tudo certinho e eu com esse problema. E eu pensei, meu Deus, e agora, né? Aí o médico me acalmou e falou, olha, pelo menos a gente achou o problema, então vamos tratar o problema. E aí comecei a tomar um monte de remédio, fazer um monte de procedimento para poder tentar diminuir essa endometriose, tentando engravidar, né, de maneira natural. Mas até aí eu nunca tinha procurado outro tipo de tratamento. Então a minha alimentação estava a mesma, que sempre foi horrível. Eu sempre comi o que eu quis, bebi o que eu queria e não achava que isso interferia, né, no meu sonho. Não só na minha vida, mas no meu sonho, que era de ser mãe. Então, no ano passado, para completar, eu descobri a adenomiose no útero. Então, além de eu ter os 2 problemas nos ovários de endometriose, eu também tinha adenomiose, endometriose mais adenomiose. Em janeiro do ano passado, o médico me falou que eu teria que ser mãe logo, porque eu talvez teria que tirar o útero, né, em um pouco tempo. Então isso me assustou muito, eu pensei, meu Deus, então eu vou atrás para ver se eu faço alguma cirurgia, mas ninguém queria me operar, porque me falavam que eu ia resolver um problema e ia ter outro, que era a perca dos óvulos, que seria importante. Então uma amiga começou a me falar, amiga, né, vai procurar, tem uma acupunturista muito boa, que é, né, voltada para fertilidade, que ela trata de endometriose. Eu tinha crises e crises de endometriose que meu marido tinha que sair correndo comigo, me levar para o hospital e só remédio na veia mesmo que melhorava, porque era uma dor insuportável. E ela já estava me falando há um tempo, né, da Ayla. Mas assim, como a gente é meio ignorante, a gente fica assim, não, esse negócio de acupuntura vai ser só mais uma coisa para me gastar dinheiro, vai ser só mais uma... E eu pensava desse jeito, não, isso daí não vai resolver. Pensava dessa forma. E aí, mas assim, como as minhas cartas na manga estavam acabando, eu já tinha feito tudo o que eu podia e não podia fazer cirurgia. Falei, quer saber? Então eu vou tentar esse negócio de acupuntura. E comecei a ir atrás e vi que muita gente estava se beneficiando com isso. Primeiro eu fui atrás da acupuntura. Isso. E aí eu comecei o meu tratamento com a Ayla. E eu lembro que foi muito engraçado, porque quando eu cheguei no consultório dela, a gente que é tentante, a gente passa por períodos muito difíceis, né? O emocional da gente abala muito, a espera é muito difícil, você vê todo mundo engravidando e você não, e você pensa, meu Deus, será que vai chegar a minha vez, será que vai chegar a minha hora? E eu tava assim num momento desesperador mesmo da minha vida, querendo ser mãe. E eu lembro que eu cheguei pra ela chorando muito, cheia de exames, e eu falei assim pra ela, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu já fiz tudo que eu podia e eu não consigo engravidar. E ela falou assim, olhando pra mim nos meus olhos, eu vou cuidar de você e eu vou acompanhar a sua gestação. E aquilo me trouxe uma confiança e uma paz muito grande. E eu sempre fui uma pessoa muito agoniada, já tinham se passado, né, 8 anos e nada, e eu pensei, meu Deus, e eu tava assim muito agoniada, e eu falei pra ela, mas é rápido esse tratamento? Porque eu quero uma coisa rápida. E eu falei assim, ela falou, olha, a gente precisa ver como é que tá o seu corpo. Então ela me analisou toda, eu jamais pensei que seria dessa forma. Então nessa análise, né, e a gente vendo os meus exames e ela também me examinando, eu não sei a palavra certa, mas é mais ou menos isso, a gente descobriu várias inflamações no meu corpo que atrapalhavam também, que pioravam a minha endometriose, que impedia mais ainda e que dificultava mais ainda, né? Eu ser mãe. Então ela falou, vamos com calma, vamos cuidar de você e quando você estiver pronta,
você vai ver, você vai sentir, tanto fisicamente como emocionalmente. E comecei a 2 vezes na semana aí, né, comecei a me tratar com ela, comecei a fazer acupuntura. E eu vi, assim, o resultado no 2º mês, eu já vi que eu não tinha mais crise, eu não fui mais para o hospital, eu não tomei mais remédio para dor, nada disso. Só, né, com a acupuntura, com os fitoterápicos que ela passa. E até então eu não tinha procurado um nutricionista, então eu só estava com ela mesmo. E quando foi no meio do ano, ela virou para mim e falou: olha, Carol, né, você precisa mudar a sua alimentação, porque ela sempre me perguntava o que eu comia, o que eu bebia. Eu nunca bebi bebida alcoólica, mas sempre bebi muito refrigerante, muita comida gordurosa. E ela falou: você precisa mudar isso, porque isso vai afetar a sua gestação mesmo antes de você engravidar. Então a gente precisa cuidar disso agora. E aí foi quando eu conheci o Omar. Uma amiga minha já tinha me falado dele. Foi quando eu conheci ele e eu cheguei lá e ele, assim, também foi super atencioso, super paciente. Fui contar pra ele toda a minha história, a história do meu esposo. E aí o interessante é que nesse tratamento todo, meu esposo também começou a se envolver. E ele também começou a fazer acupuntura, o meu esposo, e também foi no nutricionista. A produção de espermatozoide dele pela idade dele, não estava tão boa, não estava abaixo, mas poderia estar melhor, né? Então foi aí que ele começou a acupuntura para poder aumentar. E no começo ele foi assim, bravo, ele foi emburrado, porque ele não queria. Ele falou: isso é besteira, eu não vou, a gente vai gastar dinheiro, não sei o que. Eu falei: não, mas a gente tem que tentar. E ele fez um exame, né, antes de começar a acupuntura, e quando foi, acho que 2 meses depois que ele começou, foi assim, nossa, o resultado dele foi excelente, foi, acho que dobrou, se eu não me engano, triplicou, foi muito bom mesmo, que a gente ficou assim, né, bem feliz pelo fato do resultado dele ter sido tão bom com a acupuntura e com os fitoterápicos também, que ele também estava tomando. Então ele já estava fazendo acupuntura e fomos procurar o Omar, e ele mudou completamente a nossa dieta, porque, né, o meu esposo precisava de espermatozoide bom e eu precisava de óvulo bom. E a gente já tinha esse problema, então a gente precisava se dedicar ao máximo. E o Omar deu uma força pra gente, assim, enorme, porque dieta não é fácil, eu nunca tinha feito dieta na minha vida. Então, assim, eu sempre comi o que quis, sempre bebi o que quis, então pra mim foi um choque. Eu falei: mas vamos lá, pelo meu filho eu vou fazer. E ele sempre dando força, sempre, né, o que eu acho muito bacana do Omar, e tanto do Omar como da Ayla, é a atenção que eles dão pra gente, mesmo fora do consultório, mesmo fora das sessões, mesmo fora da consulta. O tempo que qualquer dia, qualquer hora que eu precisar mandar mensagem, que eu precisar tirar dúvida, que eu tiver... Muitas vezes eu mandei um áudio pra Ayla chorando, desesperada, 11 horas da noite, e ela ia com toda a atenção, respondia. O Omar da mesma forma. Então, assim, eu acho isso muito bonito, esse acompanhamento que eles dão e essa atenção que eles dão, não só no momento que a gente tá com eles, mas a partir do momento que a gente também tá fora do consultório deles, né? E aí começamos e a gente começou a alimentação, o Omar passou suplementação, passou manipulados, né, para poder fortalecer mais com relação a melhorar a fertilidade, tanto minha como do meu esposo. E a gente confiou naquilo e fiz muitos exames e assim, a gente falou: não, agora vai dar certo. E aí, 2 meses depois que nós estávamos com o Omar, já colocando, né, comendo certinho, nossos exames já estavam totalmente diferentes de quando a gente chegou. Aí nós decidimos fazer o tratamento, né? Então nós fizemos a fertilização in vitro e a Ayla virou pra mim e falou assim: olha, agora você tá pronta, se é isso mesmo que você quer, então pode ir, porque eu queria, como eu já estava tentando há 9 anos e o médico falou do meu problema, né, do útero, que eu teria que ter filhos logo, eu não queria ter só um filho. Então eu falei: meu Deus, então eu preciso correr, né? Então é isso mesmo que é pra mim fazer? E tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre pedi muita direção de Deus também, né? Então eu acredito assim que o Omar e a Ayla foram pessoas profissionais, profissionalmente falando, são pessoas que Deus realmente colocou na minha vida e na vida do meu esposo para cuidar da gente. Eu sei que tudo quem faz é Deus, mas que Deus usa pessoas, né? Que eles são instrumentos para poder nos ajudar, para poder nos ensinar, né? Fazer o melhor para nós. Então, assim, eu pedi muita direção de Deus e Deus colocou eles na minha vida, como do tratamento também.
Então, nós fomos fazer o tratamento, a Ayla falou, olha, você está pronta, o Omar falou, não, você está pronta, tanto para mim quanto para meu esposo, nossos exames já eram outros, né, coisa que antigamente, mesmo com outros tipos de remédio, com outros tipos de profissionais, a gente não tinha alcançado, a gente não tinha conseguido, e a gente já estava muito cansado dessa espera, porque, como eu falei, só quem é tentante que sabe o quanto é difícil. Então, partimos para a fertilização e a gente conseguiu os embriões. A médica me falou que eu tinha dois embriões, mas que provavelmente só um que vingaria, né? Como diz assim. Se vingasse, por conta desse meu problema no útero. Então ela falou, se um ficar, já tá ótimo. E na primeira tentativa, então, melhor ainda, né? Porque é difícil, além da primeira tentativa ser muito difícil, o meu problema já não ajudava, né? Que era da adenomiose. E para nossa surpresa, assim, de primeira, né, com os embriões bons, com os meus exames bons, do meu esposo bom, a gente conseguiu, assim, o melhor mesmo, graças a Deus, graças a Ayla, graças a Omar. E aí, para nossa surpresa, graças a Deus, consegui engravidar, né? Eu creio que Deus preparou esse tempo para nós. E para nossa surpresa maior ainda, nós descobrimos que eram trigêmeos, né? E eu falei, o quê? Mas como são 3? Eu só tinha 2. E os milagres de Deus que a gente não explica, né? E então, assim, foi isso que aconteceu, essa é a nossa história. Nós estamos muito felizes, muito felizes. Continuamos o nosso acompanhamento, né, com o Omar, com a Ayla. Sou muito grata a Deus pela vida deles, muito grata mesmo, porque só a gente sabe o que a gente sente, o que a gente passa, e eles nos acolheram, assim, cada um na sua área, né, de uma forma muito bonita. E entenderam o nosso choro, entenderam a nossa tristeza. Então, hoje, quando eu olho para minha barriga, para esses 3 bebês, eu escuto esses 3 corações, eu olho para trás e falo, meu Deus, se eu soubesse que eu chegaria até aqui, eu teria passado tudo de novo, porque a alegria é muito maior, o amor é muito maior, hoje o que a gente vive é muito maior do que toda dificuldade que nós passamos. E para nós foi muito importante esse suporte deles, essa ajuda, ter eles hoje. É um conforto pra gente, foi assim, não tem como explicar. Eles não são só profissionais, eles são humanos, eles se preocupam com a gente, com o nosso sentimento. Então, esse é um diferencial deles, assim, que não tem nada no mundo que pague isso. Então, assim, fiz várias tentativas para realmente tentar, até que no auge eu falei, então eu vou fazer cirurgia. Já que nenhum remédio está adiantando, já que nada está adiantando, então eu vou fazer a cirurgia. O médico me falou assim, olha, Carol, o seu problema é que você tem endometriose nos 2 ovários. Eu vou ter que abrir os seus 2 ovários para retirar a endometriose. Eu abrindo os seus ovários, eu perco óvulos. Então eu resolvo o seu problema de endometriose, mas eu posso criar um problema maior ainda, que é você dificultar mais ainda, que é você perder a quantidade de óvulos. Então, ele falou assim, eu não te opero. Se você quiser ir atrás de outro profissional. E eu sabia que ele era um profissional muito bom, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Se nenhum tratamento adiantou, se nenhum remédio para diminuir a endometriose adiantou, se nem a cirurgia eu posso fazer. Até então eu não tinha pensado em fertilização e nada disso, porque eu não queria, a princípio eu não queria. Fiz tudo e nada adiantou. Então foi quando eu achei muito engraçado também, quando eu cheguei no consultório da Ayla, que eu tava chorando. Quando eu parei de chorar, ela falou assim, me mostra a sua língua. Aí eu, meu Deus, porque ela quer ver minha língua. Eu tô aqui chorando, contando que, né? E aí, através da minha língua, ela me decifrou, assim. Falei, meu Deus, que isso? Eu achei aquilo super interessante. Ela, você tá estressada, você tá indo seguir isso e aquilo. Eu falei, tô mesmo. Ela, você tá assim, eu tô mesmo. Então, assim, coisa que eu nunca tinha passado. E aí foi que, né, através da vida deles, nós estamos aqui vivendo isso. Mas tudo que eu já tinha tentado antes, nada funcionou, nada adiantou. Pode ter funcionado para outras pessoas, mas para nós não. Porque quando eu recebi a notícia, na verdade, ninguém sabia no dia que eu ia fazer o exame, nem meu marido, nem ninguém, porque eu tinha combinado com a minha médica de colocar a data errada. Porque eu queria saber primeiro para poder fazer surpresa, né? Aí eu lembro que eu ia fazer o exame no sábado, e quando foi numa terça-feira, eu tive acupuntura. Aí eu falei, Ayla, eu quero que você me fala, não como
profissional agora, mas como uma amiga, o que você acha? Ela, calma, Carol, aquele jeitinho dela, é porque eu sou muito agoniada, muito afobada, e ela já é, né, toda tranquila. Ela, calma, Carol, vai dar tudo certo, calma. Aí eu, tá bom. E ela me passou, assim, uma esperança muito boa aquele dia de que, de fato, daria certo. Quando foi no sábado, eu fiz o exame. E aí, quando eu peguei meu positivo, ela foi a primeira a saber. De todo mundo, ela foi a primeira a saber. Então eu liguei pra ela, falei, você tá podendo falar? Ela, tô. Aí eu falei, vou te ligar de chamada de vídeo. Aí ela, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Preocupada, né? Aí eu, não, eu quero falar com você em chamada de vídeo. Aí eu fui, liguei. Aí ela foi, atendeu e eu falei, mostrei pra ela o teste, né, que eu tava grávida. Ela deu um grito, ai meu Deus, sei que felicidade. E eu também, né, comecei a chorar e ela também se emocionou e a gente relembrando várias coisas do que eu tinha passado. E ela me relembrando tudo que ela tinha já me dito. Então, fiquei muito feliz e eu falei pra ela não contar pro Omar. Falei, não conta pra ele, porque como os dois estavam me tratando, né? Então, eles se comunicavam, ó, né? O exame dela deu isso, deu aquilo, enfim. E aí eu falei, não conta que eu quero contar. Aí eu fui, liguei pra ele, contei pra ele também, ele ficou todo feliz. Aí outra surpresa foi quando a gente descobriu que eram 3, né? Que aí eu liguei chamada de vídeo de novo, porque eu queria ver a cara deles. Eu não queria falar por telefone. Na hora que eu falei, o Omar pôs a mão na cabeça. Aí ele, é sério isso? Aí eu falei, é sério, são 3 bebês. Ele, não, mas são 3 bebês agora? Aí eu, são 3 bebês de uma vez. Aí ele, mas como assim, cara? Meu Deus, que felicidade. E ela também ficou assim, sem acreditar e se alegrando junto conosco, né? A gente vendo o quanto Deus é maravilhoso. Foi muito difícil pro meu marido, assim, muito difícil para ele mesmo. Ele é mais reservado, mais quieto, então eu via ele sofrendo calado para mim não sofrer mais, né? Então nós chegamos no ponto assim do nosso relacionamento que eu mesma tava tão mal, tão mal que ano passado eu cheguei para ele e eu falei assim, eu pedi o divórcio, né? Eu tinha conhecido ela tinha pouco tempo, estava fazendo tratamento há pouco tempo. E eu pedi o divórcio porque eu falei pra ele que ele merecia ser feliz e realizar o sonho dele. E eu sabia que era eu que estava impedindo esse sonho, que o problema era em mim, então eu não achava justo ele ser um homem tão maravilhoso e tão bom pra mim e eu não poder dar pra ele o que ele mais sonhava, que eram filhos, né? Então ele às vezes me dava roupinha de bebê, vestidinho, a gente já tinha guardado, que ele comprava, roupinha de menino, de menina, que ele chegava em casa e me dava. E eu ficava olhando aquilo e de certa maneira isso me pesava mais ainda, porque eu pensava, meu Deus, esse homem quer demais ser pai. E eu não tô conseguindo fazer isso acontecer. E ele virou pra mim e falou, não, Carol, eu quero muito ser pai. E é meu sonho, mas eu vou estar do seu lado, o que a gente tiver que enfrentar, a gente vai enfrentar. E eu não vou abrir mão de você nunca. Se é pra mim ter filhos, eu vou ter com você. E se não é pra ter, vai ser nós dois juntos. E eu pensei, meu Deus, amém, então vamos lá, né? Vamos enfrentar o que tiver que enfrentar junto. Então, ele sofreu muito junto comigo e pra ele foi uma barra também. Ele queria me apoiar, queria me ajudar, mas muitas vezes também não sabia como. Mas ele, assim, eu achei muito legal que ao mesmo tempo que ele achava que a acupuntura não servia, igual eu falei antes, que a gente é às vezes ignorante por não conhecer, a gente julga, né? Depois ele super se empolgou quando ele viu o resultado dele, do espermograma dele, que foi outro resultado só com a acupuntura e com os fitoterápicos. Então ele ficou assim, muito mais empolgado e com muito mais vontade. Veio aquela esperança, né? Quando a gente vê as coisas acontecendo, as coisas mudando, você vê aquela esperança. Não, peraí, tem outra saída, tem outra solução. E foi o que aconteceu com ele também, né? Então ele começou a fazer a dieta também direitinho, a cortar o que precisava cortar, mudar o que precisava mudar, para poder melhorar mesmo e a gente conseguir realizar esse sonho. E hoje a gente tá no céu, né? Ele tá, assim, muito feliz por ser pai de 3 bebês de uma vez, tanto que a gente sonhou, tanto que a gente esperou, achando que a gente poderia ter só um, pelo fato de eu talvez ter que tirar o útero, e de repente Deus nos abençoou com esse triplo milagre. Então, assim, eu não sei explicar em palavras o que a gente tá vivendo. É só eu, ele e Deus mesmo para saber como o nosso coração tá.
com tudo isso, mas ele tá muito feliz, eu também tô muito feliz, e tá todo mundo que eu conto a nossa história fica, meu Deus, que coisa linda, é um milagre, e de fato nós estamos vivendo um milagre de Deus mesmo. Então eu queria, deixar um recado. Não sei se eu vou conseguir controlar as minhas lágrimas, que eu não consigo, mas eu queria deixar um recado pro Omar e pra Ayla, como profissionais, como pessoas. Muito obrigada por vocês fazerem parte da nossa história, né? Toda vez que eu olhar para os meus filhos, toda vez que eu olho para minha barriga crescendo, toda vez que eu escuto esses 3 corações, toda vez que eu olhar para eles, eu vou lembrar que vocês fizeram parte da nossa história, que vocês fizeram todo o diferencial para que nós estivéssemos vivendo isso, para que isso se tornasse realidade. Muito obrigada por toda a paciência, por toda vez que vocês tiveram que enxugar nossas lágrimas e nos acolher e nos acalmar, e pela humanidade que vocês nos trataram, pelo amor, carinho e cuidado que vocês nos trataram. Então eu só tenho a agradecer a vocês mesmo, de todo o meu coração. Que Deus abençoe vocês, não duplamente, mas triplamente, assim como Ele me abençoou. Que Ele venha abençoar cada um de vocês. E muito obrigada por vocês fazerem parte da nossa história, da nossa vida e da nossa família. Então eu amo vocês e sou muito grata por vocês terem sido instrumentos de Deus para que os propósitos e os sonhos dele se concretizassem na nossa vida.